Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 32 minutos. Hoje é terça-feira, dia 13 de julho e atenção, exclusivo. O SBT conversou com mulheres vítimas de um cirurgião plástico que está sendo investigado por abuso sexual de pacientes. Ao vivo os detalhes com ele, Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos que nos acompanham. A gente está em frente à Delegacia da Mulher, onde neste momento, André, está sendo interrogado o médico cirurgião plástico que é investigado por abuso sexual de diversas pacientes. A gente está fazendo um plantão aqui na frente desde cedo. Já conversamos com a delegada responsável pelo caso, que nos trouxe vários detalhes, André. A gente vai trazendo essas informações ao longo do SBT Rio Grande. Mas o que se tem no momento, pelo menos 12 vítimas já registraram formalmente, André, ocorrências que vão desde importunação sexual até mesmo em casos mais graves de estupro de vulnerável. E algumas dessas vítimas conversaram com a nossa colega Gabi Lerina. Muito bem, 11 horas e 33 minutos. Como disse o Lucas Abate, durante o SBT Rio Grande de hoje, vamos trazer detalhes. O médico que está sendo investigado pelas pacientes. Temos aí diversos relatos exclusivos e a Gabi Lerina está com a gente aqui no estúdio. Oi, Gabi, bom dia. Gabi, a Gabi acompanhou, vem acompanhando, tem muitos detalhes a respeito dessa investigação. Já chamo também para a nossa conversa da redação Glauco Paza. Bom dia, Glauco. É um assunto extremamente importante. As acusações das pacientes são extremamente graves, não é mesmo, Gabi? E por isso, portanto, segue. A polícia entrou neste caso e está aí conduzindo a investigação, Gabi. Oi, André, bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando. É muito grave, sim, o que a gente ouviu dessas vítimas. Eu conversei com pelo menos 4 mulheres, André. Preparem, porque é complicado, é muito triste, é muito tenso o que essas mulheres passaram pelas mãos desse médico, que agora vai ser interrogado pela polícia dentro de alguns minutos. O nome dele, quer que eu traga agora pra gente, André? Dr. Klaus Brodbeck. É o nome deste cirurgião plástico aqui do Rio Grande do Sul. Ele é muito famoso nas redes sociais, André, por fazer uma aplicação de uma substância chamada PMMA. Então, olha só, além das acusações, da suspeita de abuso sexual dessas vítimas, há também alguns relatos de mulheres que sofreram erro médico. Então, André, são acusações muito graves, os relatos são muito fortes, nós vamos trazer com exclusividade para vocês a partir de agora. Desses relatos, Gabi, é importante a gente destacar algumas situações, porque vejam que há 2 situações graves, a questão de abuso e a questão de erro médico. Pessoas que ficaram, inclusive, com sequelas, né, Gabi? Sequelas, traumas emocionais. Físicos, emocionais. Né? Traumas que mulheres até hoje não conseguiram se recuperar. Traumas de mulheres que tiveram dificuldades de ter relacionamentos com namorados, com companheiros, porque não conseguem pensar em ter um relacionamento, em encostar em um homem, porque foram abusadas por esse médico que está sendo investigado, que já está lá na polícia. Bom, o Lucas Abate está no Palácio da Polícia, vai trazendo informações pra gente, da redação, o Glauco também. A gente acompanha, não é, Glauco, estarrecido, né? Um caso como este. E aqui, né, a gente acompanhou tempos atrás diversos casos de repercussão nacional e internacional. Agora é um caso que, importante lembrar, está sendo investigado aqui em Porto Alegre. Glauco, em seguida o Lucas. É uma situação muito complicada. Geralmente, para não dizer sempre, quando a gente vai no médico, a gente se entrega. É ou não é? A gente quer proteção, a gente quer solução para os nossos problemas. A gente muitas vezes fica vulnerável, essa é a verdade. E neste caso aí, ele se aproveitou, ao que tudo indica. Isso está sendo investigado. Mais casos podem surgir. Olha, eu acompanhei algumas coisas, eu tenho certeza que a Gabi acompanhou muito mais, fiquei estarrecido, André. Lucas Abate. André, e o que a gente pode trazer de informação da investigação aqui já nesse momento, claro, tem muita situação sendo levantada ainda, porque hoje pela manhã a polícia fez várias apreensões no consultório dele, na casa, em busca de mais provas, inclusive, André, segundo me relatou a delegada Geise Laure Souza, possíveis vídeos que ele teria gravado também dessas vítimas. Então, tudo isso vai ser levantado a partir dessas buscas que foram realizadas. Mas são abusos que não vêm de hoje. O relato mais antigo que a polícia já teve acesso, André, vem do ano de 2007, ou seja, mais de 10, quase 15 anos
em que já se tem relatos semelhantes dessas vítimas. Todas elas, 12 mulheres que já falaram formalmente à polícia, nenhuma que tem relação entre si, André, e todas elas com depoimentos bastante parecidos, bastante semelhantes sobre o modo de atuação. Então, por conta disso, a polícia tem até uma convicção, e daqui a pouco a gente pode ouvir a própria delegada Geise Lauri falando sobre isso, a polícia tem convicção que a partir dessa denúncia, da repercussão do caso, mais vítimas devem aparecer por aqui para fazer o registro de ocorrência. Bom, nós vamos continuar durante todo o SBT Rio Grande de hoje falando desse assunto, trazendo, né, a posição da polícia, principalmente. A Gabi ouviu relatos de pacientes, também nós vamos apresentar, são relatos assustadores, o mínimo que a gente pode dizer, terríveis, horríveis, a gente vai trazer em seguida. E lembrando que o médico está sendo ouvido neste momento, foi levado pela polícia e está sendo ouvido neste momento. E nós vamos acompanhar através do Lucas Abate, que está no Palácio da Polícia. O SBT Rio Grande, a sua companhia, na hora do almoço, já está no ar. Terça-feira agitada na área policial. Coloca a sirene aí. Polícia nas ruas também. Olha essa história, gente. Um pai, olha a imagem. Ele torturava um filho, adolescente, com a ajuda da madrasta, né? Da madrasta desse menino. E esse crime acontecia em Canoas, aqui na região metropolitana. Hoje, esse casal está preso. O menino, né? O menino, olha a situação dele. Olha a situação deste garoto, gente. Olha aí o menino. Tá aí na tela. Conversar com o Guilherme Roquette, que vai trazer algumas informações pra gente. Guilherme Roquette, olá, Guilherme, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. São cenas lamentáveis que a gente vê desta crueldade contra este adolescente de 15 anos. O que aconteceu, André? Em casa, este jovem viveu dias de tortura nas mãos do próprio pai e também nas mãos da madrasta. Aquelas pessoas que deveriam protegê-lo, que deveriam dar carinho, dar amor, eram os próprios algozes, eram as pessoas que torturaram este jovem, aplicando castigos físicos extremamente severos. A gente tem imagens, inclusive, e eu acabei, né, na edição, André, vendo essas imagens sem o borrão que a gente está colocando aí para poder mostrar no ar, e elas são realmente assustadoras. São pingos de sangue na roupa desse adolescente, tudo isso em função dos severos castigos aos quais esse adolescente lá de Canoas foi submetido, e durante algum tempo, até que a avó materna, que não é no caso a mãe do pai, né? Ela não conseguia mais contato com o neto e resolveu procurar a polícia depois de suspeitar que ele estava sendo agredido pelo pai e pela madrasta, André. Muito bem. Portanto, esta crueldade contra um adolescente, madrasta e pai que torturavam um filho menor de idade em Canoas, na região metropolitana. Em seguida, outras informações. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com muitas notícias nesta terça-feira. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 15 minutos para o meio-dia. Tem um recado muito importante da operadora TIM para todos vocês. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar. A operadora TIM está com uma novidade. É, isso mesmo, a música não para. Coloca aí, Douglas. Música o tempo inteiro. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. É para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isto sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música, com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 gigas para curtir muito na internet. Vai ficar aí parado? Nada disso. Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite esta super oferta. Muita internet mais WhatsApp por 15 dias. Por R$15. É, mais uma vantagem que a operadora TIM traz para você. Quem compara? Vem pra TIM, imagine as possibilidades. Coloca aí, Douglas. Muito bem, gente. Agora vamos virar a chave aqui. Vamos virar a chave. Pode colocar a sirene aí. Pode colocar a sirene. Polícia na rua hoje de manhã cedo. Hoje de manhã cedo. Por quê?
prestem atenção nesta história de um médico que é investigado por crime sexual aqui em Porto Alegre. Aliás, assédio, troca de procedimentos por sexo e erros médicos. Estas são as denúncias contra o famoso cirurgião plástico aqui de Porto Alegre, alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã de hoje, na manhã desta terça-feira. E o SBT conversou com vítimas deste médico. E para trazer os detalhes deste caso, já estão com a gente aqui, a Gabi Lerina está aqui no estúdio. Gabi, o Lucas Abate está no Palácio da Polícia, em seguida vai trazer um posicionamento do Conselho Regional de Medicina aqui do Estado. O Glauco Paza na redação acompanhando também. Gabi, e é importante, eu acho que a gente situar o telespectador, as pessoas que nos acompanham. Vamos fazer uma cronologia desses casos aí, até a operação que aconteceu na manhã de hoje. Ainda acontece porque ele está deve prestar depoimento ainda agora de manhã, Gabi. Pois é, André, a gente aqui do SBT já estava investigando essa situação através de denúncias de mulheres que trouxeram pra gente essa angústia, André, esse drama. E essa denúncia começou a ser investigada. Aqui eu abro um espaço para fazer um agradecimento à nossa produtora Mônica Rossi, que ela foi insistente, ela foi delicada e ela fez uma primeira conversa com essas vítimas, porque, André, pensa só, o trauma que fica, e para uma mulher ter que falar novamente tudo que viveu é uma violência dobrada. Imagina. Então a gente fez todo um trabalho com muita calma, com muita seriedade, para que essas mulheres trouxessem os relatos do que elas sofreram. Momentos de pânico vividos numa entrega, como diz Glauco Pazo, né, Glauco, você trouxe pra gente, quando tu vai a um médico de confiança, elas só queriam ficar mais bonitas. Elas são lindas, André. Eu conheci, elas são lindas, elas são maravilhosas, elas só queriam fazer um retoque. Elas gostariam de ficar, talvez, com um corpo mais harmonioso, e desta forma, quando elas estão na maca, quando elas vão receber uma primeira consulta, quando elas vão tirar a roupa para poder ser examinadas, elas são abusadas. Olha só esse relato, nós conversamos com mulheres, algumas não querem ser identificadas. Vamos ouvir a partir de agora, aqui na tela. E eu tinha vontade de fazer um retoquezinho no meu nariz, que eu não gostava do meu nariz. Na primeira consulta que eu fui para fazer a avaliação do nariz, esse médico, antes de examinar o meu nariz, ele pediu para ver o meu seio. E eu questionei ele porque a minha intenção não era fazer o seio, nem aumentar o seio. E aí ele me falou rindo. Não, eu tenho certeza, eu te garanto que depois que tu fizer o teu nariz, a primeira coisa que tu vai querer fazer é colocar silicone. Porque valoriza mais o colo, a mulher se sente mais autoconfiante. E eu, por inocência, mostrei meu seio pra ele. E aí, a confiança? E a confiança? Bom, para quem está chegando agora com a gente, 11 horas e 49 minutos, está sendo ouvido nesse momento um médico cirurgião plástico aqui de Porto Alegre, que está sendo acusado por diversas mulheres, e nós ouvimos relatos com exclusividade de muitas dessas mulheres a respeito do procedimento dele dentro do consultório. O médico está nesse momento prestando depoimento no Palácio da Polícia, onde está o Lucas Abate. Inclusive, nós temos informações, não é, Lucas, aí do próprio CREMES, que se posiciona a respeito deste caso. E o que diz o CREMES, o que nós temos de informações nesse momento aí, Lucas? E até, André, uma informação de momento agora sobre o interrogatório desse médico, que já começou ainda durante a manhã, um pouco mais cedo, já conversou com o advogado. A informação que a gente tem do momento, André, é que ele nega todas as acusações. Está conversando com a polícia e negou todas essas acusações. Informação de agora que a gente traz aqui no SBT referente a essas denúncias. Agora, o posicionamento do CREMES, o Conselho Regional de Medicina, André, disse que tomou conhecimento do fato por meio da Polícia Civil, está buscando informações sobre os casos relatados para apurar os fatos e eventuais responsabilidades. Diz que, como um dever legal do CREMES de fiscalizar o exercício da medicina, o caso será encaminhado para a Corregedoria para a tomada de providências. Lembrando, André, a gente trouxe informação aqui da polícia, denúncias pelo menos desde o ano de 2007, relatos de mulheres que dizem ter sido abusadas ainda no ano de 2007, ou seja, são mais de 10 anos do início dessas denúncias, dessas acusações de abuso sexual. Gabi. E exatamente isso, André, esse relato que a gente acabou de assistir aqui dessa mulher que não quer ser identificada, e a gente respeita completamente essa posição dela. Faz 13 anos, tem 13 anos que ela passou pelas mãos desse cirurgião que está sendo investigado pela polícia agora. E detalhe,
O que ela contou pra gente, André, ela nunca contou pra ninguém, pra nenhum familiar. Pela primeira vez, veja o trauma. Ela conseguiu falar sobre esse assunto, porque eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Essa história vai piorar. Daqui a pouco a gente vai ouvir um segundo trecho que é ainda mais dramático. Vejam que na primeira entrevista que nós ouvimos aí com exclusividade, ela relatou que foi fazer um procedimento no nariz, né? E aí ela fez, então, portanto, a denúncia de que ele, ao olhar o nariz, pediu para que ela mostrasse os seios. Ô, André, diga, Glauco. Isso mostra o quanto é delicado, né, Gabi, esse assunto, porque as vítimas, elas se sentem, num primeiro momento, até impotentes, elas têm vergonha, elas acham, de repente, que não foi isso, até que começou a cair a ficha de cada um. Olha quanto tempo, né, as denúncias. 13 anos, né? E nós ouvimos aí o primeiro relato, mas Exato. temos um outro relato que a Gabi vai contar e mostrar para a gente. E esse relato também tem um bastidor, que é o seguinte: nós vamos ouvir uma outra mulher que também prefere não ser identificada e ela foi assediada de forma virtual. Isso mesmo, à distância. Vamos ouvir. Eu fiz uma consulta online com ele porque eu estava em outro estado e por videochamada. E eu lembro que ele, na consulta, pediu para eu tirar minha calcinha. Eu fiquei incomodada com a situação, ele percebeu e ele falava: não fique assim, não seja tímida. Só que eu achava que fazia parte do procedimento. E depois a gente fica com tanta ânsia de querer fazer que a gente acaba nem se percebendo que a gente estava sofrendo assédio. É preocupante. Detalhe, nesse caso, ela acabou topando fazer uma cirurgia. Logo mais eu conto como foi esse procedimento, mas ele não foi feito aqui no Rio Grande do Sul. Não foi feito no Rio Grande do Sul. Bom, daqui a pouco a Gabi volta. O Lucas Abate está no Palácio da Polícia também, chama a qualquer momento. Nós estamos trazendo as informações do médico que está sendo ouvido no Palácio da Polícia, prestando depoimento. Hoje foi feita esta operação, hoje cedo, pela Polícia Civil, na zona de Porto Alegre, na casa do médico, no consultório também desse médico. Em seguida a gente vai trazer outros detalhes, informações e as entrevistas exclusivas com depoimentos de pacientes que denunciam, né, todos esses abusos aí deste cirurgião plástico aqui em Porto Alegre. Em seguida a gente traz outras informações. Atenção, 11h54, coloca a sirene de novo, porque teve operação policial, dessa vez no... quê? No HPS? No Hospital de Pronto-Socorro? Sabe por quê? Porque um esquema de desvio de medicamentos do Hospital de Pronto-Socorro aqui em Porto Alegre foi identificado pela polícia hoje, terça-feira. Foi hoje essa operação. Os remédios eram usados para a produção de uma droga. Entenda bem, desviavam os remédios e desses remédios era produzida uma droga chamada de Purple Drank. Era o nome da droga, imagine só. E era vendida pela internet também, viu? Essa droga era vendida pela internet. Ao vivo, nós vamos agora conversar com o Guilherme Roquette para explicar como era feito este processo de desvio de remédio de dentro do HPS aqui em Porto Alegre, Roquette. Pois é, André, os remédios que eram para estar sendo usados para aliviar a dor dos pacientes aqui no HPS em Porto Alegre foram desviados e produzidos, utilizados para a produção de uma droga. Mas vamos começar, André, desenrolando esse novelo lá pelo início. Todo esse caso começou com a denúncia de uma médica de que atestados ou receitas falsas dela estavam sendo utilizados para a compra de um medicamento que serve como matéria-prima, que serve como base para essa substância. E é por isso que eu vou conversar agora com a delegada Ana Luísa Caruso, que foi quem recebeu essa denúncia aqui na sua delegacia, né, delegada? Segunda DP aqui no bairro Menino Deus, dessa médica, então, que alegava que o nome dela estava sendo utilizado para as receitas falsas. Como é que foi isso, delegada? Bom dia. Bom dia. Exatamente, a médica nos procurou porque ela foi alertada por um farmacêutico, né, que a procurou dizendo que dezenas e até centenas de receitas, né, desse medicamento, codeína, estavam sendo pedidos em nome dela, firmados com ela, com o CRM dela e assinatura. E ela realmente não reconheceu, porque é um remédio que ela nunca, né, atestou para ninguém, nunca receitou para ninguém. Então, ela fez a denúncia aqui. Nós, em princípio, estávamos investigando apenas a falsificação de documento, mas quando nós fomos cumprir busca, né, na casa para onde estavam indo esses medicamentos, nós encontramos o celular do investigado
E através do celular do investigado, nós conseguimos, né, levantar boa parte da associação criminosa. Agora nós pegamos outros celulares e com autorização judicial nós vamos olhar até onde vai essa rede, que possivelmente tenha outras pessoas envolvidas. E aí, neste telefone celular, então, delegada, os senhores conseguiram identificar que um trabalhador da farmácia lá dentro do HPS também estava fornecendo esses medicamentos para essa quadrilha? Como é que foi esse caso? Sim, nós descobrimos, né, que ele tinha um fornecedor, que era um trabalhador terceirizado de dentro da farmácia, né, do HPS, e que desviava os medicamentos. Ele colocava as caixas de medicamentos na mochila e saía, né? Eventualmente saía com uma caixa, 2 caixas e tudo. Cada caixa tem 18 frascos, ele deve ter pego pelo menos umas 15, 20. E aí parte, então, da matéria-prima utilizada para fazer essa droga também foi com esses remédios que fomos nós que pagamos, né? Eu e a senhora, com os nossos impostos aqui. Claro, sim, né? Eu estava comentando até com o pessoal de outra emissora que a gente vai ao hospital, muitas vezes não tem um remédio para fazer cessar a dor de um paciente, porque tem esse tipo de pessoa desviando o remédio para a dor para fazer, né, droga, para se chapar em rave, em plena pandemia, se chapando, fazendo encontro com os amigos. E nós pagando por isso tudo, Delegada. né? E além, então... Oi. Não, a senhora pode completar a sua frase, depois eu tenho uma pergunta, o André aqui do estúdio. Pode completar a sua frase, por favor. Não, só para deixar bem claro que, assim, desses 4 elementos que nós identificamos, né, cada um tinha uma competência, assim, uma atribuição dentro dessa associação, né? Um fazia só os atestados falsos, outro desviava de dentro do hospital, outro fazia as vendas através do Instagram, o perfil alienado, né, organizado, que já não está mais no ar. Organizado, e vendiam maconha, vendiam outros medicamentos, também outras receitas. Pois é, nós estamos conversando com a delegada Ana Luísa Caruso, que está à frente dessa investigação. Acreditem, desvio de medicamentos de dentro do HPS, o hospital referência ao hospital de pronto-socorro aqui de Porto Alegre. Remédios que eram desviados e a partir desse desvio eles serviam como base para a produção de drogas, né, que eram vendidas pela internet, como disse a delegada, para festas rave e tudo mais. A pergunta que eu faço, delegada Ana Luísa, como é que, há quanto tempo a senhora tem ideia de que esse grupo atuava? Há quanto tempo já deve ter desvio de remédios de dentro do HPS? Olha, a gente acredita que pelo menos de uns 6 meses para cá. Período da pandemia já. Pelo menos. Sim, já nesse período da pandemia, então. Sim, sim. É, que nós começamos pelas datas dos atestados, né? E nós, graças a Deus, nós temos um bom contato, assim, com o pessoal aqui do bairro. Então, sempre que um farmacêutico, ele desconfia da veracidade de um receituário, ele nos liga, a gente vai lá, muitas vezes prendemos em flagrante. Então é interessante, André, a gente pontuar o seguinte, ó, que todos esses remédios, né, todos esses remédios desviados eram utilizados, né, delegada, para a produção dessa droga, mas ela não era produzida apenas com os remédios fornecidos por esse cidadão de dentro do HPS. Guilherme, também tinham outros, né? Não, e a gente, Diga, André. A gente vê, a gente está mostrando na tela aqui algumas anotações, nos parece assim, de uma maneira muito improvisada, porque era em papel, ó. Nossa, tem aqui uns letras escritos. de música, né, delegada? Eu tô lendo aqui, comecei a ler, fiquei meio... São versos, André, são versos. Tira, porque tem coisas até assim inapropriadas, né, digamos assim. Não, na verdade eles estavam fazendo um funk, né, era alguma coisa assim... Ela gosta de cocaína porque não conhece a codeína. Que isso? Sim. Que coisa. Era até uma ironia da parte deles para os outros traficantes também, então? Exatamente. Eles faziam, enfim, eles vendiam. Parece que o rapaz de dentro da farmácia vendia a R$20 o frasco, depois dentro do Instagram vendiam a 65. E estava barato, porque no mercado negro é 120. Sim. Então, André, olha só o que a delegada está nos dizendo agora. Era uma concorrência desleal dentro dos próprios traficantes, né, delegada? Porque eles, como conseguiam esse remédio, que era matéria-prima, de uma forma mais em conta, né? Porque não precisavam comprar, acabavam vendendo a droga mais barato que os outros, né?
Sim, eles foram além ainda. Depois deles comercializarem a droga em si, eles estavam falsificando a droga, colocando o xarope de groselha em vez da codeína para fazer o tal do corpo drink. Agora, só para a gente encerrar, delegada Ana Luísa Caruso, esse grupo que produzia, né, certamente é uma rede. Agora, essa pessoa que desviava de dentro do pronto-socorro, isso é um funcionário? É uma pessoa que tem alguma indicação? A senhora tem como identificar isso para a gente? Ele era um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços, né? O HPS com certeza não tinha noção da conduta dele. Quando nós procuramos para dizer o que estava acontecendo, eles foram bem solícitos, né? Ajudaram, nos franquearam a entrada hoje sem problemas, a gente fazia a prisão dele lá. Então, se tem ideia de quanto de remédio, de valor que ele deu de prejuízo para nós aqui, delegada, para o cidadão que está nos vendo? Olha, assim, ó, eu não sei, porque eu não sei exatamente quanto é que vale cada frasco, né? Sim. Mas, enfim, ele desviou poucas centenas, mas... Não, igual o suficiente para causar um prejuízo, para deixar muita gente que precisava do atendimento sem o remédio para dor, André. Não tem, né? E a saúde pública do quem está viciado, né? Porque é um remédio extremamente viciante. Imagina só. Tanto que precisa de receita, né, para comprar. Delegada Ana Luísa Caruso. Perfeito, André. Obrigado, delegada, pelas informações. Obrigado, Roquete. Daqui a pouco o Roquete volta com a gente. Temos muitos assuntos. E ainda, atenção, vem aqui para mim. Atenção, porque está depondo nesse momento um médico que é investigado por crime sexual aqui em Porto Alegre. Daí as imagens da operação que aconteceu na manhã de hoje. A operação Gabi Lerina a polícia foi até o consultório e até a residência deste médico. Médico aqui de Porto Alegre. Está sendo ouvido nesse momento pela polícia e pode sair a qualquer momento. Tá? Daqui a pouco a gente vai trazer o Lucas, né, Lucas? O Lucas está acompanhando. E a Gabi Lerina... Informação do momento agora, André. Opa, atenção. Diga aí, Lucas. Informação de momento é que o interrogatório dele acabou há pouco, tá? Prestou depoimento ao longo de toda a manhã para a polícia, respondeu sobre as acusações e até o momento negou tudo, André. Todos os relatos das vítimas o médico negou. E a qualquer momento até a gente está todo momento de olho aqui na porta, na saída da delegacia da mulher, de atendimento à mulher, para verificar que ele deve sair a qualquer momento e nós vamos tentar conversar com ele, com o advogado dele, para ver também o posicionamento. Então a gente permanece aqui em frente à delegacia para acompanhar toda essa movimentação. E daqui a pouco nós vamos falar mais dos depoimentos que nós obtivemos, né, com exclusividade. A Gabi Lerina vai nos trazer detalhes e depoimentos de vítimas, de pessoas que denunciam, né, problemas, abuso sexual, problemas, né, Gabi? Pode entrar, Gabi. Abuso sexual, Gabi. As consequências, inclusive, de procedimentos, né, mal realizados, com produtos inadequados, sem falar, né, e que ainda, né, são vítimas e carregam as consequências de todos esses relatos aí que nós fizemos agora, Gabi. O que me chama a atenção, André, eu conversei com algumas dessas vítimas, né? A gente tem também outras vítimas que não quiseram gravar entrevista, mas eu também li relatos. São relatos todos muito parecidos da forma como ele fazia, ou seja, praticamente a mulher ia até o consultório dele para fazer uma consulta sobre fazer algum dos procedimentos. Geralmente ele acabava avançando o sinal, se é que dá para dizer isso, né, André? Essas mulheres de todas as idades possíveis que vocês possam imaginar, mas a maioria jovem, a maioria mulheres que trabalham com a internet, com o Instagram, com redes sociais, as chamadas digitais, influencers, né? Ou então as blogueiras. Então, meninas também bastante jovens que naquele momento não sabiam, mas o que está acontecendo? Como Tanto assim? Gabi, ilustrando isso, um dos relatos que nós ouvimos, mostramos há pouco, um relato com exclusividade de uma paciente dele, uma mulher que foi fazer um procedimento no nariz, né? Mas aí ele foi adiante, Gabi. Pois é, e naquele momento essa mulher, e já tem 13 anos o caso dessa mulher, ou seja, ela tem uma idade média já, então ela era bem mais jovem também nesse momento em que ela sofreu esse abuso desse médico que está sendo investigado, esse cirurgião plástico famoso nas redes sociais, André. E ela ficou em dúvida. Imagina só, será que faz parte? É o meu nariz, mas ele quer ver o meu seio, mas... Na dúvida, ela mostrou, porque ela se sentiu também, como assim, sozinha num consultório, olhou para o
lado não tinha ninguém. Como é que eu vou me recusar a mostrar uma parte do meu corpo? Entra Será a confiança, que isso né? não faz parte desse processo? Afinal de contas, esse médico tinha sido indicado por uma amiga, Sim. renomado, já era muito famoso naquele momento. Então, imagina só, a mulher se sente também, se sente completamente sozinha naquele momento e não se Vulnerável, vê em outra opção a não ser fazer o que o médico quer. Chamado do Lucas Abate. Diga, Lucas. Não, tudo bem, tranquilo. Tá bastante movimentado aqui em frente ao Palácio da Polícia. Esse modo de atuação dele, em que muitas vezes ele se aproximava das vítimas, ele dizia que era parte do procedimento, é algo que chama a atenção da polícia. E foi justamente isso que nos disse a delegada Geise Lauri, e a gente pode ouvir agora. Elas relatam que ele tocava nelas de uma forma mais lasciva, que ele dizia coisas que não eram compatíveis com a consulta, que ele inclusive oferecia, né, se elas quisessem ter relações com eles, ele poderia fazer algum outro procedimento a mais, além do que a vítima tinha ido procurar. Muito bem, atenção, a operação que aconteceu na manhã de hoje. O médico está depondo nesse momento no Palácio da Polícia. A operação que aconteceu em Porto Alegre, na residência e no consultório desse médico, Zona Norte de Porto Alegre. Ele que está sendo acusado pelas pacientes, diversas pacientes. São diversos casos de abuso sexual e também de erros em procedimentos médicos. Gabi Lerina. Pois é, eu vou trazer só assim, um pedacinho do que se fala sobre possível erro médico. É que este cirurgião plástico faz bioplastia. O que é bioplastia? É um preenchimento que se utiliza uma substância chamada PMMA. E tem um nome bem comprido, se chama polimetilmetacrilato, que é um polímero, André. É um produto químico. É um produto químico que é o seguinte, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela permite a utilização desse produto no Brasil. Só que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não recomenda a utilização em qualquer volume no corpo. Por quê? Porque ele é perigosíssimo. Aliás, há diversas ele experiências, se espalha, André. exatamente, pessoas que tiveram e quase que perderam a vida, né? Refazer cirurgias para retirada deste produto, que ele entra no corpo, entra na circulação, provocando uma série de sequelas e consequências também, Gabi. É um produto amplamente utilizado, inclusive na área médica, para outras finalidades, por exemplo, próteses, mas que, de uma certa transformação, resulta também neste produto utilizado na indústria que a gente chama da indústria da beleza, né? E é um custo baixo, e isso chamou a atenção. É isso aí, Glauco, isso mesmo que eu ia trazer essa informação. Por que essas mulheres teriam sido atraídas por esse cirurgião plástico? Porque o custo é bem mais baixo, digamos assim, né, André? Por exemplo, uma prótese de silicone para colocar nos glúteos, ele é especialista nisso, tá? É a realização dessa substância nos glúteos das mulheres. Então, por exemplo, uma cirurgia plástica com utilização de silicone é bastante cara. Neste procedimento, ele custava em torno de 8 mil, de 12 mil. Algumas vítimas chegaram a pagar 16 mil reais. Isso é considerado barato, perto de um procedimento com a utilização, por exemplo, de um silicone. Então, ou seja, isso acaba atraindo essas vítimas que também queriam ter, André, um resultado rápido. Já que é praticamente na hora. Se coloca esse procedimento, se faz esse procedimento, praticamente instantaneamente já se percebe aquele volume no corpo. Lembrando a todo instante, isso não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É perigosíssimo, pode levar à morte. Nós gravamos com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica sobre como é que funciona a aplicação dessa substância no corpo, no organismo. Não tem nada a ver com essa denúncia, né? É simplesmente como uma curiosidade, como é que funciona no organismo. Complemento aí de informações. E ele me disse isso, nós não recomendamos que nenhum médico no país utilize esse tipo de substância para fazer um procedimento estético. Mais um detalhe importante, os procedimentos eram feitos em estéticas, em lugares que não eram em hospitais. Isso também não é autorizado. No caso dessa denúncia de hoje. Exatamente. Porque o médico está sendo ouvido neste momento no Palácio da Polícia. Lucas está lá acompanhando e nós temos mais um depoimento, é isso? Temos mais um depoimento. O Lucas está lá esperando a todo momento. Vamos trazer esse bastidor para as pessoas, porque é o seguinte, lá no Palácio da Polícia tem várias saídas, né, Lucas? Então, a qualquer momento, este médico pode sair lá da Delegacia da Mulher e é por isso que o Lucas está toda hora olhando para trás ali, que está em busca deste homem. Nós queremos ouvi-lo para saber o que ele tem a dizer, né, Lucas? E até a gente vai mostrar aqui, Gabi, aqui, ó.
esse é um dos lados. O Palácio da Polícia acaba atingindo todo o quarteirão aqui, Ipiranga, João Pessoa, Freitas e Castro. E esse é o lado aqui que a gente está bem na frente, que é a delegacia especializada no atendimento à mulher. Então é dessa porta, foi por essa porta que o médico entrou hoje pela manhã, acompanhado do advogado. Ele não entrou algemado porque ele não está preso, foi conduzido apenas para prestar esclarecimentos que já foram dados aqui num longo depoimento agora pela manhã, e deve ser dessa porta que em instantes ele vai sair. E vai ser nesse momento que a gente vai tentar conversar com ele, com o advogado dele, para responder para nós aqui também essas acusações. Lembrando, Gabi e André, durante o interrogatório ele negou todos os casos, ele negou, informalmente disse que fariam parte, algumas das acusações seriam procedimentos que fazem parte das operações, das cirurgias, enfim, dos procedimentos que ele faz. Bom, eu não sou polícia, não sou investigadora, mas eu convido vocês a ouvir então esse depoimento e pensem comigo se isso faz parte de um procedimento normal. Vamos ouvir aqui na tela. No dia da cirurgia, eu já estava com um avental pronta, nua, só com um avental, para fazer cirurgia. E ele veio conversar comigo antes da cirurgia. E eu estava sentada, ele sentou do meu lado, pegou na minha mão e perguntou se eu estava muito nervosa. E claro que realmente eu estava, eu nunca tinha feito cirurgia antes. E ele começou a chupar os dedos da mão dele e acariciar a minha vagina. E ele acariciava e chupava mais os dedos e acariciava mais. Faz parte, André? É algo que tranca, né? Fecha a garganta da gente. Ouvindo um depoimento como esse, depoimento de uma mulher que estava num procedimento dentro de um ambiente hospitalar, pronta para ser operada, estava nervosa, e aí o relato dessa mulher dizendo o que aconteceu um pouco antes da cirurgia. Nós estamos acompanhando este caso, o médico que está prestando depoimento nesse momento no Palácio, Delegacia da Mulher, do Palácio da Polícia, onde está o colega Lucas Abate. Há diversos depoimentos, nós temos aí, a Gabi ouviu diversos depoimentos de mulheres, que algumas já há mais tempo, né, Gabi, que já fizeram, que fizeram o procedimento. Então vejam o quanto que carregam consigo estes traumas, né? E muitas delas alegando erro médico, inclusive, né? Quer dizer, é muito chocante. Sim, ele está sendo ouvido nesse momento, ele, pelo depoimento que o Lucas nos relatou, ele disse que são procedimentos, né, negou todas as acusações, mas logicamente isto segue a investigação no âmbito policial, Gabi. Trago mais um relato desses bastidores, dessa gravação com esta mulher então, que é aquele caso, né, André, que ela foi fazer uma correção no nariz e que o médico teria pedido para que ela mostrasse os seios. E aí, então, quando ela está sentada na mesa, na maca, passou essa situação que eu não vou repetir aqui. Ela estava acompanhada do pai dela nesse dia da operação, André. E ela ficou tão assustada, ela ficou tão, assim, vulnerável. Ficou paralisada, que terminou o procedimento do nariz dela, disse que saiu como se fosse um robô, que não conversou com ninguém, que não contou para o pai dela, que não contou para ninguém e que até hoje o marido dela não sabe dessa história. Bem, nós seguimos acompanhando, daqui a pouco trazemos outras informações a respeito deste caso, deste médico sendo acusado aí por diversas mulheres de erros médicos, de abuso sexual médico, que está prestando depoimento nesse momento aqui na Delegacia da Mulher, no Palácio da Polícia, em Porto Alegre. Em seguida, outras informações, agora 12h15. E uma mulher de 54 anos foi atropelada 2 vezes na BR-116 em Caxias do Sul. Glauco traz os detalhes. Meu Deus do céu, Glauco, que isso? Que imagem assustadora. E foi um episódio fatal, infelizmente, a gente está vendo nas imagens aí, foi atropelada 2 vezes. Foi ontem à noite, logo depois das 6 horas, no bairro São Ciro, em Caxias do Sul. Você vê aí que a mulher estava no meio da rua, até parece que ela está dançando, né? Enfim, e aí ela é atingida primeiro por uma motocicleta e depois, já no chão, foi atingida pela segunda vez por um veículo. Ela morreu na hora. A identidade da vítima e também se estava sob efeito de álcool ou drogas, nada foi confirmado, divulgado pela polícia. Mas essas imagens aí não deixam dúvida de que ela foi atropelada 2 vezes, primeiro pela motocicleta e depois pelo carro, e morreu na hora, infelizmente, André. Na primeira vez a gente vê que a bolsa que ela carrega, parece uma sacola, alguma roupa talvez, voa longe. Né? Tem algo dentro que se espalha e depois este carro. Agora, o que me chamou a atenção também, Glauco, a gente vê pelos faróis dos carros, o local ele é escuro, né?
O local é escuro. Imediatamente a gente percebe as pessoas parando. Ó, essa motocicleta aqui, onde tem duas pessoas aqui, imediatamente atravessa a rua para segurar o trânsito. Isso aconteceu, repete pra gente, Glauco. Bairro São Ciro, em Caxias do Sul. Esse acidente foi ontem, logo depois das 6 horas da tarde. Dá para ver que tem muito movimento, André. Muito movimento, um local escuro, né? E isso tem por todos os lugares, o que exige cada vez mais a atenção sempre da gente, né, Glauco? Mas aí a tragédia que aconteceu com essa mulher perdeu a vida. E não vem ao caso se ela estava drogada, alcoolizada. É uma vida que se perdeu também. Não há dúvida disso. Tem que se destacar isso aí, André. Muito bem, meio-dia, 17 minutos. Atenção, outra história aqui que nós temos de crueldade contra um adolescente aqui em Canoas, na região metropolitana. Imagine, se é que dá para imaginar uma coisa dessas, que um pai pode fazer algo assim, com a ajuda da companheira dele, no caso, a madrasta do menino. Mas eles foram presos em Canoas por torturarem este garoto. Tortura, gente. Olha a camisa desse menino, gente. Olha a camisa desse menino. O Guilherme Roquete tem os detalhes e informações e vai conversar com a gente sobre isso, né, Roquete? Pois é, André, a gente sempre fica pensando, né, daquelas histórias, dos contos de fada, que a madrasta é sempre má. E a gente vê essa situação acontecer na vida real. O que a gente está vendo aí nessas fotos é um adolescente de 15 anos, portador de autismo, que foi, segundo a Polícia Civil, agredido e torturado pelo pai e pela madrasta. Esse casal de 40 e 44 anos que foi preso hoje pela Polícia Civil lá de Canoas. O que aconteceu, André? Vamos de novo começar lá pelo início. A avó materna deste adolescente, ela achou estranho porque ela não conseguia mais fazer videochamada com o neto, não podia mais conversar com este adolescente. E aí, em uma destas videochamadas em que ela conseguiu fazer com ele, ele relatou que estava sendo agredido. Nesse meio tempo, né, aí o que a avó fez? A avó foi na polícia e denunciou, olha, o meu neto está sendo agredido na casa do pai. Este jovem foi mais uma vez brutalmente agredido, segundo disse o delegado Pablo Rocha, segundo a investigação. E neste meio tempo, o próprio pai foi até a Polícia Civil e registrou uma queixa de uma ocorrência que, segundo a polícia, é falsa, de que esse jovem teria abusado do irmão de 6 anos. E para justificar aquela violência ao qual esse adolescente foi submetido. André, foram vários tipos de violência. Violência psicológica, agressões físicas, e essas agressões elas foram aumentando, André, a tal ponto de provocarem lesões gravíssimas no corpo desse adolescente. A gente percebe, né, a gente tem imagens que nós não vamos mostrar, mas eu vi essas imagens na TV, do estrago, né, do machucado que foi feito na cabeça desse jovem e que provocou um sangramento que respingou em toda a camisa. Além disso, André, ele era privado de alimentação. Ele era obrigado a tomar banhos frios e só podia comer pimenta. Exatamente. Chega a ser nauseante, mas, assim, a gente poder falar uma coisa dessas. Ô, Guilherme, e isso vem acontecendo durante quanto tempo, hein? Isso vem acontecendo já pelo menos algumas semanas, aí, de acordo com o que nos disse o delegado. Mas agora é a investigação que vai apurar o tempo exato, porque esse adolescente, como eu disse, ele era privado de alimentação. Por isso que a gente vê essas imagens, nessas imagens dele, o braço bem fininho e tudo. Por quê? Porque ele já há algum tempo vinha sendo privado dessa alimentação. E aí o pai, para justificar as agressões que eram feitas contra esse adolescente de 15 anos, foi na polícia e registrou uma ocorrência dizendo que ele tinha abusado do irmão de 6 anos. O delegado Pablo Rocha, da Delegacia da Criança e do Adolescente lá de Canoas, nos conta um pouco mais de detalhes dessa história. Um lar onde a madrasta aplicava castigos corporais bastante severos no enteado, o pai também aplicava castigos dessa natureza. Esses castigos foram evoluindo, lamentavelmente evoluindo, numa sequência em que esse adolescente já não tinha mais como se defender da própria família. Para se justificar essa violência, houve um falso registro de ocorrência de um crime sexual que, no nosso entender, não aconteceu, em tese praticado desse adolescente contra o irmão, uma coisa bastante lamentável. Um pai registrar uma ocorrência contra um filho, sendo ela falsa. Percebam o delegado dizendo a acusação falsa de que o menino teria abusado do irmão, tá? Gente, é meio-dia e 21 minutos agora, estamos mostrando esse menino de 15 anos aqui de Canoas, região metropolitana, que era torturado pela madrasta e pelo pai. A justificativa é que ele teria
ele teria abusado do irmão menor, o que o próprio delegado disse. E outra coisa, em situações como essa, né, este não é o procedimento. Mas eles tinham, pelo que a gente vê, pelo que a gente consegue observar, era algo que eles faziam como uma rotina. Quer dizer, a tortura fazia parte deste casal, porque vejam os detalhes, os requintes. Esse garoto, além de todo o sofrimento que a gente vê físico, emocional, a comida dele era limitada a quê, Guilherme Roquette? A pimenta ou a temperos. Ele era obrigado a comer apenas pimenta e apenas temperos. Mas o que? Ele não comia na mesa junto com o pai e com a madrasta. Que isso, gente? Mas e aí por trás disso? A justificativa era essa, que ele teria abusado, que o próprio delegado já disse que isso é falso. Se apresentou alguma justificativa? Óbvio que nada explica, nada, absolutamente nada. Mas faziam com que intenção isso, hein, Guilherme? André, ele foi preso hoje pela manhã, né? E possivelmente ainda já prestou depoimento durante a manhã. A advogada desse casal, né? Ela estava ainda se inteirando do caso e disse que espera que todas essas provas de que os dois cometiam a tortura sejam de fato apresentadas pela polícia. Bom, a gente já tem aí as fotos que devem fazer parte do inquérito do delegado Pablo Rocha e a partir de então vai se apurar qual era a justificativa de fato que esse casal utilizava. Mas o delegado afirma que essa relação familiar, nas palavras do próprio delegado Pablo Rocha, ela adoeceu dentro da casa durante a pandemia. As agressões contra esse adolescente começaram a ficar cada vez mais fortes, cada vez mais severas e os castigos mais graves. Ele era obrigado a tomar banho frio, eles iam lá para frente, para frente do chuveiro, enquanto ele estava tomando banho. Requinte de crueldade, André. Olha só esse detalhe aqui, deixa eu só te contar esse requinte. Olha só, ele ia para o chuveiro para tomar banho e aí ficava um dos dois na porta do box olhando para ver se o chuveiro estava ligado ou não, porque ele era obrigado a tomar banho frio. Imagina esses dias, André, aí de frio, de 2, 3 graus que nós tivemos aqui na região metropolitana. Esse adolescente era privado de liberdade e obrigado a tomar banhos frios, inclusive por esse casal lá do bairro Igara, aqui de Canoas. Agora Guilherme, a avó, né, do menino teria buscado ajuda. Como que a polícia chegou até ele, afinal? Pois é, porque a avó percebeu que não estava mais conseguindo contato com o neto. E aí o que aconteceu? Ela procurou a Polícia Civil porque em uma das videochamadas o neto disse que o pai tinha agredido ele, né? Esse neto de 15 anos. A avó não gostou da história, foi lá na delegacia e registrou ocorrência. O pai soube que a avó materna tinha registrado ocorrência contra ele e aí fez mais uma sessão de espancamento contra o próprio filho de 15 anos. Foi então que a polícia decidiu agir, foi até a casa e encontrou esse adolescente nas condições em que a gente vê nessas fotos que foram enviadas para a nossa equipe de produção aqui no SBT. A gente sempre fala, né, e é importante repetir, Guilherme, Glauco, nesse período de pandemia. Aliás, daqui a pouco, vou falar em pandemia, daqui a pouco nós vamos estar confirmado, a secretária daqui a pouco vai conversar com a gente, a secretária de Estado da Saúde, Anita Bergman, vai conversar em seguida com a gente a respeito de algumas questões, né, relacionadas aí com vacinação e também com a variante Delta. Mas desde o início da pandemia, há um alerta que se faz a respeito disso, né, das pessoas ficando mais em casa, das relações ficando mais tensas. Cada um de nós, cada um carrega, né, o seu peso nesse momento de pandemia. Agora, é um momento também que a gente precisa ficar atento ao que vem acontecendo perto da gente em todos os lugares. A volta às aulas, vocês todos lembram, isso era uma das justificativas, porque as crianças em sala de aula, os professores conseguiam perceber o que estava acontecendo dentro de casa com eles. Em muitos casos, as crianças ainda não voltaram às aulas, ainda estão dentro de casa passando por isso, crianças e mulheres. Em muitos casos, o que nos obriga cada vez mais a ficarmos atentos ao nosso lado para o que anda acontecendo entre quatro paredes. Mas, André, neste caso aí tem um ingrediente a mais, que é a maldade sem motivação, absolutamente. O Guilherme falou de um adolescente com autismo. Eu conversei com o delegado e eu queria saber o seguinte, não, para um casal estar fazendo isso, eles tinham que estar sob efeito de drogas, de bebida. Ele disse, não, o pai é trabalhador.
Não há influência alguma, nem de droga, nem de bebida. Ou seja, maldade, é crueldade. É maldade pura. Portanto, este caso, agora o menino em proteção, né? Espero, certamente, em proteção, saindo das mãos deste... Está com outros familiares, não está mais com o casal, até porque o casal está preso, né, André? Sim. Inclusive tem um outro detalhe, porque tem um outro filho de 6 anos também. Então essas duas crianças não estão mais agora junto com esse casal, até porque eles vão ficar presos, pelo menos de forma preventiva. Meu Deus do céu. Repetindo, isso foi aqui em Canoas, na região metropolitana. Um menino de 15 anos que era torturado pelo pai e pela madrasta. Vejam a situação deste garoto, que ele fique bem. Que se recupera. É a mesma história da mulher que jogou a bebê, a Ana Vitória, de dentro do ônibus. Como é que ele vai dizer mãe? Lá em Panambi, né? Nós acompanhamos esse caso aqui bastante. Isso aí é pai, gente. Que é isto? Mas aonde que nós estamos? Que esse garoto se recupere de tudo isso, principalmente, né, emocionalmente aí, e consiga, né, ter uma vida melhor daqui para frente, porque o que ele estava vivendo, pelos relatos que o Guilherme nos traz, assustador. E lembrando sempre, gente, tem aí os números do Disque Denúncia, informação, isso é muito importante, gente, ter sempre à mão o número do Disque Denúncia. Disque Denúncia para que as pessoas denunciem, façam a polícia chegar até esses locais, essas famílias, porque não dá. 181 é o Disque Denúncia e é importante que a gente tenha muita atenção nesse momento, porque sim, por trás tem a pandemia. Obviamente que não justifica, mas infelizmente muitas pessoas ainda estão sofrendo, muitas crianças e muitas mulheres dentro de suas próprias casas, onde deveriam estar sendo, eram protegidas, isso sim. Meio-dia 28 minutos, atenção, voltamos à história, pode colocar a sirene. Tá aí a imagem de uma operação que aconteceu na manhã de hoje. Os relatos são assustadores. Sobre o caso deste médico das chamadas blogueiras, que está sendo investigado por crimes sexuais. 12 pacientes procuraram a delegacia da mulher para fazer denúncias e a polícia acredita que o número de vítimas pode ser ainda maior. A operação policial aconteceu na manhã de hoje na casa do médico, também no local de trabalho dele, no consultório. E ele está depondo nesse momento no Palácio, prestando depoimento no Palácio da Polícia. Não foi preso, foi conduzido até o Palácio da Polícia para prestar esclarecimentos. A Gabi Lerina já trouxe aqui alguns depoimentos assustadores a respeito do que viveram diversas mulheres, passaram tanto com abuso sexual, como também erros nos procedimentos médicos, e isso tudo à frente da investigação, portanto, a partir de agora. Lucas, alguma informação a mais daí sobre o depoimento dele? E até, André, para quem está nos acompanhando, está vendo que a gente está dando a volta aqui no Palácio em busca do médico, que ele deve sair a qualquer momento aqui de dentro do Palácio da Polícia, já que o depoimento, o interrogatório dele já encerrou. Segundo a polícia, informalmente, no momento em que ele foi cumprido o mandado na casa e também no consultório dele, ele disse aos policiais que não cometeu nenhum crime, que nunca abusou de nenhuma paciente, portanto, negou todas as acusações. Mas, André, como a gente já trouxe aqui, são pelo menos 12 vítimas e um dos relatos é gravíssimo, André. Um dos depoimentos da vítima é terrível, conforme a polícia, e a gente pode ouvir qual é essa história. Ele ofereceu, então, que tivesse relações com ele, ela negou, e quando ela acordou da sedação, ela notou que estava sem a calcinha oferecida pelo hospital, e que tinha, então, na urina uma secreção diferente. Foi encaminhada para o laudo de verificação sexual, onde foi constatado, né, a presença, então, de esperma. Bom, vejam só o que disse a delegada Gesilaure. Vejam o que disse a delegada. Sim, segue a investigação agora. Isto foi dito por uma policial, Gabi. Uma policial que está à frente da investigação e que ouviu um dos relatos, mais um dos relatos, no mínimo assustadores, desse que nós temos acompanhado. André. Vejam o que disse aí, portanto,
a delegada Geisi Lauri. Gabi? Pois é, e nós então lembramos novamente que a gente está à frente dessa investigação, digamos assim, né, André, dessa apuração dos fatos através de denúncias de vítimas que chegaram por SBT. Novamente aqui eu trago o nome da Mônica Rossi, a produtora, que conseguiu conversar com essas mulheres num primeiro momento para que elas tomassem coragem para nos contarem e gravarem conosco o que tanto deixou trauma para elas. Inclusive, mais um trecho agora aqui na tela. Eu não tive reação, eu não tive coragem de reagir, fiquei com medo, fiquei com vergonha, me senti extremamente humilhada, abusada e depois o sentimento que eu tive foi de culpa por não ter reagido. Eu imaginei que ele era um tarado louco, só que eu não poderia reagir, eu não conseguia. Eu vi que ele era um tarado naquele momento. É que ela estava sozinha, André, na maca de avental, pronta para começar um procedimento que ela queria só corrigir o nariz, André, quando ela foi abusada. É o que ela diz, né? É a denúncia dela. Essa é a vai ter uma investigação da polícia, mas ela traz esse relato que teria sido abusada por esse cirurgião plástico. Deixa eu trazer aqui uma informação para vocês relembrar um pouco por que esse cirurgião ele é tão famoso. Ele é muito famoso nas redes sociais por fazer a aplicação, preenchimento com um material, uma substância chamada PMMA, que é polimetilmetacrilato. Tá? É uma substância, é um polímero que ele é injetado em algumas partes do corpo e eu volto a dizer que essa substância ela não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por que eu trago essa informação? Glauco Paza, a gente conversava, né, Glauco, sobre os perigos da utilização dessa substância, né, Glauco? Exatamente. Chama atenção a quantidade de seguidores nas redes sociais, quase 100 mil somente numa página, né? E ele se dizia, pelo menos nessas manifestações, se dizia um defensor dessa técnica, logicamente, dizendo que era muito segura. A aplicação era muito segura, a bioplastia, o uso do PMMA. Como circulava muito no meio artístico, blogueiros, enfim, era uma clientela que proliferava muito. Muita gente procurava esse médico, né, Gabi? Até porque ofereciam valores, os valores dos procedimentos não eram valores considerados, né, caros, mediante usando um produto, no caso, de qualidade. Né? O que era injetado, por exemplo, nas mulheres era um produto que não é indicado, né? Não é indicado para isso, mas fazer com que também os preços fossem mais atrativos, não é mesmo? Por isso que eu fiz, então, essa apresentação para vocês. Por quê? Porque a gente vai ouvir agora o relato de uma jovem. Ela quis mostrar o rosto e ela é blogueira. O nome dela é Pamela e ela trouxe pra gente o que ela viveu agora, recente, em abril de 2021. Vamos ver aqui na tela. Começou com toques que não eram... Eu operei meu peito, eu também tive que ficar sem roupa, eu também tive que mostrar, enfim. E os toques não eram assim, não eram toques, eram pegar, entendeu? Ele pegava, ele não tocava. E me segurava com as pernas. Tipo, ele ficou a consulta inteira sentado. Ele me segurava no meio das pernas dele, assim, ó. Tipo assim, fica parado, vem cá, não sei o quê, deixa eu ver. E daí eu já comecei a tremer. E ele me perguntava, tu tá com frio? Que isso, gente? Olha, que coragem e reconhecimento, eu ia dizer isso agora, Gabi? sabe que me arrepiei de novo, porque eu gravei com ela no final de semana, André, e ela tremia na gravação. Então, ela veja tremia só, na gravação Gabi, porque... desculpe, eu só quero chamar a atenção, vejam só, a operação policial aconteceu na manhã de hoje. Mas as nossas equipes estão acompanhando atentamente, Mônica Rossi, a própria Gabi, e vejam, recentemente a Gabi conversou com essa moça e a Gabi tinha me falado há pouco, antes da gente começar o SBT Rio Grande, a respeito do estado emocional que ela estava e a dificuldade e que pelo menos isso, né, Gabi, a partir desse momento em que coloque para fora, em que fale, porque ao mesmo tempo está ajudando outras pessoas e outras mulheres também, e esta pode ser que outras pessoas, né, apareçam para denunciar que não tenham ainda coragem, então a gente reconhece, porque o relato que tu fizeste dessa jovem, nesse depoimento, é impressionante da condição que ela chegou aqui. E ela tem só 22 anos, né, André, e é isso mesmo que eu queria te trazer, exatamente esse ato de coragem da Pamela. A gente conversou um pouco antes de começar a gravação e por isso que fui eu que gravei, porque a mulher, a gente se sente mais à vontade quando fala sobre assuntos
que machucam tanto, Lógico. né? Que causam tanto trauma. Então, por isso que eu conversei um pouco, aliás, bastante antes de a gente começar a gravar, eu e a Pamela, e ela começou a falar, e ela começou a contar. E a gente tem mais um trecho, então, sobre momentos de pânico que ela viveu. Vamos ouvir. O espelho estava atrás de mim e ele na minha frente. Então, tipo, ele queria ver a minha bunda no espelho. Teve um momento em que ele tentou levantar minha blusa, só que eu tava usando um top de amarrar aqui atrás. E quando ele foi levantar, ele não conseguiu, porque tava fechado, né? Ele puxou assim e daí eu tive que, tipo, calma. Deixa eu trazer para vocês por que ela procurou o cirurgião, né? Porque, como eu disse, ela é modelo, ela trabalha com fotos sensuais, com fotos de lingerie, com fotos de biquíni. E ela já é linda, ela é linda. E ela queria apenas fazer uma correção, segundo ela, para levantar o bumbum, digamos assim, deixar ele um pouco com um formato maior. E ela viu, então, a indicação deste médico nas redes sociais. E como ela trabalha com redes sociais, ela achou que seria uma boa ideia. Então, ela marcou uma consulta com este médico e aí chegou no consultório dele e já, olha só, vou trazer um detalhe especial para vocês aqui, tá? Um detalhe de bastidor mesmo. Ela disse que ela também chamou a atenção dela o comportamento de uma certa pessoa da equipe deste médico, tá? Dentro do consultório, que teve um comportamento um pouco estranho. Uma mulher que chegava muito próximo deste médico no momento da consulta, pouco antes de consultá-la. Ele chegava muito pertinho dela, assim, tinha uma relação um pouco... como é que eu vou te dizer, não tão impessoal com essa mulher. E ela viu essa situação, ela ficou meio assim já. Quando ela chegou no consultório, ela achou um pouco estranha essa relação. Ok, de repente ela pensou assim com ela, eu acho que ele tá fazendo isso que é para que eu me sinta mais à vontade, afinal de contas, eu vou ter que mostrar meu corpo para poder fazer, contar para ele o que eu gostaria de fazer, que era aumentar o formato do meu glúteo. Então, eu acho que ele tá fazendo isso para que eu me sinta mais à vontade. Aí essa pessoa sai de cena e ficam só os dois no momento do exame. E aí, ela contou o que aconteceu, né? Ela foi praticamente agarrada por este homem, né? Sem consentimento dela. Sem o consentimento dela. Gabi, uma coisa que chama atenção também é que... Desculpa. Uma coisa que chama atenção também é que esta substância, ela pode causar morte, sim. Inclusive, os médicos apontam a possibilidade de embolia, assim, em contato com o vaso sanguíneo, né? Mas a gente volta a repetir, é uma investigação, não é proibido o uso, mas é desaconselhado. Então serve de alerta para você que busca aí, de repente, alguma coisa no sentido de melhorar o corpo, digamos assim, né? A questão estética, né? Inclusive é justamente sobre esse assunto que a gente vai ouvir agora. Uma entrevista com o Dr. Denis Calazans, que ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vamos ouvi-lo. É claro que nós recomendamos sempre que o bom senso, o respeito, a relação de confiança entre médico e paciente, ela deve ser soberana e que o médico sempre entenderá a melhor forma de proceder esse exame dentro de um bom senso, dentro da sua respeitabilidade, do seu decoro profissional, para que aí sim possa se construir uma relação médico-paciente de confiança e segurança. Muito bem, doutor Denis, foi muito claro. Bom, a gente vai seguir acompanhando. O médico deve sair a qualquer momento do Palácio da Polícia, onde nós queremos deixar muito claro, Gabi. Nós estamos aqui apresentando denúncias e denúncias por pessoas que estiveram junto com ele, por pacientes. Houve uma operação, imagens na tela da Polícia Civil hoje de manhã, operação que teve apreensões na casa do médico e também no consultório. Isto segue, portanto, a investigação. Agora, apresentamos aqui denúncias feitas pelas próprias pacientes. Pessoas que passaram por ele, passaram pelas mãos dele. E as denúncias são gravíssimas e ouvimos, inclusive, a própria delegada falando a respeito de relatos que chegaram até a polícia que são estarrecedores. Segue, portanto, a investigação. Gabi, muito obrigado por ter participado com a gente. Agora, faltando 20 para 1, a Gabi fez um trabalho excepcional também, né, de investigação. A Mônica Rossi também estava acompanhando, né, tudo isso, tudo com muito cuidado. Afinal de contas, como disse a Gabi, poxa, uma mulher, quando vai procurar, né, quando vai procurar para se fazer um procedimento, é algo muito íntimo, é muito pessoal, é muito delicado. E, de repente, essas situações todas que nós mostramos aqui. Então, quero te agradecer, também agradecer a outras colegas. Ingrid Oliveira, Simone Donini. A Simone Donini, também a Ingrid, né?
a Ingrid, o Max Mariante também nas edições, enfim, um trabalho que nós seguimos aí acompanhando, né, Gabi? Isso aí, a gente deu voz para essas mulheres, né, André, porque a todo tempo, como a gente disse, né, uma mulher que sofreu um abuso, que passou por uma situação dessas que causa um trauma tão grande, toda vez que ela fala novamente sobre esse assunto, é mais um momento em que ela relembra. Então a gente também deixa um agradecimento muito grande a essas mulheres que tiveram coragem e que também possam estar encorajando outras mulheres a continuarem denunciando. E que com essa atitude também elas consigam superar, porque certamente tem casos aí de mais de 10 anos. Imagine o drama, o trauma, né? Carregar isso consigo. Então a gente, nosso agradecimento especial a elas, a coragem delas e ao trabalho feito por toda a nossa equipe aí. Até breve, Gabi. Muito bem, agora 12h41, faltando 19 minutos para 1h da tarde. Eu tenho um recado muito importante do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, porque o Simers, ele destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos, além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente. Junto aos gestores, o Sindicato Médico Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus clientes. Então, acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho desta entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isto, em defesa da saúde. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. 12h42, agora atenção, vamos falar sobre a variante Delta, né, do coronavírus. Variante Delta, com origem na Índia. Ela exige muita atenção e até mesmo mudança nas ações de combate à pandemia do coronavírus. Tanto é que o Rio Grande do Sul está antecipando para 10 semanas o intervalo de aplicação das doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Por isso, nós vamos agora conversar com a secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, secretária Arita Bergman. Fazia tempo que não conversávamos, secretária. Uma boa tarde. Sempre é muito bom ter informações da senhora, trazendo aí, atualizando o que vem acontecendo aqui no estado com relação à pandemia. A senhora está bem? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Estou aqui à disposição. Estou bem, sim, trabalhando muito, como vocês. Agora, secretária, preocupa a todos, o mundo inteiro, e vemos aí na Europa a disseminação dessa variante Delta e alguns casos até suspeitos aqui no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo, afinal, com relação à variante Delta aqui no estado? Já foram confirmados alguns casos? A variante Delta já tem 2 casos suspeitos no Rio Grande do Sul. A nossa equipe do LACEN já fez uma avaliação prévia das amostras dessas 2 pessoas. Já, então, uma possibilidade de que se confirme, nós encaminhamos para o laboratório da Fiocruz o material para análise final, para fazer o sequenciamento. Então, já se acendeu uma luz vermelha, porque essa variante já está em outros estados do país, e a preocupação é redobrada, porque nós saímos da P1 e já estamos... Quer dizer, o P1 está circulando, já estamos quase confirmando 2 casos. Agora, secretária, são pessoas que tiveram contato, que viajaram ou já estaria circulando o vírus aqui, se confirmar esses 2 casos de variante? Uma pessoa, nós estamos de Gramado, essa pessoa, a vigilância do município está fazendo a investigação. Nós ainda não temos maiores informações. A segunda viajou, esteve fora do país. Então, a partir do resultado oficial que nós aguardamos, nós já saberemos ou não se já temos transmissão comunitária. Certo. O meu colega, o Guilherme Roquete, tem uma pergunta para a senhora, Gui. Pois é, boa tarde, secretária. Eu gostaria de saber, então, que uma das ações que vocês estão propondo justamente para fortalecer o combate a essa variante é a antecipação da 2ª dose. Eu queria que a senhora orientasse quem está com a 2ª dose pendente para os próximos dias, como deve proceder a partir de agora. Eles já podem, então, antecipar a vacinação, a aplicação dessa 2ª dose? Como isso deve ser feito a partir de agora?
Sim, são 2 momentos. Um é para quem já fez a primeira dose. A partir de quarta-feira, nós já estamos distribuindo 308 mil doses para as pessoas poderem antecipar em 2 semanas a aplicação da segunda dose. Na sequência, então, durante todo o mês de julho, nós vamos distribuir 687 mil para que as pessoas, olhando na sua caderneta, a data que fizeram a dose 1, conta 70 dias para ver a partir de que data poderão já se organizar para ir até a unidade básica de saúde. Isso vai depender também da organização de cada município. E quem não fez ainda nenhuma dose, porque agora é por faixa etária, quando fizer a D1 da AstraZeneca e da Pfizer, terão também a oportunidade de antecipação de 14 dias para a D2. Com isso, a gente garante um esquema vacinal mais rápido e garante também uma imunidade maior no momento em que a pessoa já estiver com as 2 doses aplicadas. Glauco. Glauco aqui do estúdio, boa tarde, prazer falar com a senhora. Muita gente me pergunta, eu não sei responder, não sei se a senhora consegue também. Para esta variante e de repente para as outras também, todas as vacinas são eficientes? Qual é a informação que a senhora tem? Bom, a informação que nós temos é que todas as vacinas, protegem as pessoas, só que há muitas mudanças, o que hoje nós podemos afirmar, talvez amanhã tenhamos que complementar, porque tudo é muito recente, as próprias pesquisas. Então, o que nós podemos dizer pelos artigos publicados é que, havendo a segunda dose, por isso é que nós fizemos essa tomada de posição de antecipar, que as vacinas garantem proteção, Só que as pessoas têm que continuar se cuidando, com os protocolos obrigatórios do uso de máscara, lavagem de mãos e etc. Porque mesmo pessoas vacinadas poderão ter o Covid-19, mas com menos gravidade, e muitas vezes nem necessitando de internações hospitalares. Mas neste momento, o que nós temos é que todas as vacinas têm eficácia, segurança e protegem o cidadão. Bom, secretária, aí a gente entra num ponto muito importante que nos perguntam a respeito da possibilidade de uma terceira dose, principalmente quem se vacinou em janeiro. Os idosos que se vacinaram em janeiro, já se passou um período de 6 meses. Afinal de contas, vai ser uma vacinação anual. Este caso da terceira dose está sendo estudado aqui no Rio Grande do Sul? Essa possibilidade? Bom, vacinação anual é muito provável que ela aconteça, a exemplo da gripe, da vacina da influenza. E as vacinas se adaptam conforme as variantes que vão surgindo. Então, é muito provável que anualmente tenhamos essa vacina do Covid. Quanto à terceira dose, o Estado do Rio Grande do Sul não está fazendo pesquisa nesse sentido. Nós estamos e sempre aguardamos as orientações emanadas do Programa Nacional de Imunizações. Certo. Aliás, queríamos aproveitar para dizer que não há nenhuma recomendação neste momento para a terceira dose. E chamamos a atenção de que quem está fazendo isso na prática, está burlando uma orientação técnica que é Janssen 1 dose e as demais vacinas 2 doses. Certo. Então, não há terceira dose nesse momento recomendada. Até porque houve um fato lamentável em Minas Gerais. Secretária, vacinação de adolescentes. Temos prazo? A senhora tem ideia de quando deve começar?
Bom, a vacinação de adolescentes em geral ainda não, porque não temos doses suficientes e o próprio governo federal ainda não liberou a aplicação da Pfizer, que é a vacina indicada para este público. No entanto, o Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com os municípios, ontem pactuamos que adolescentes com comorbidades já podem se vacinar a partir da próxima remessa da Pfizer, que esperamos que seja até o final da semana. Mas não serão doses extras, estarão dentro do calendário de distribuição dessa vacina e os municípios poderão organizar a vacinação para este público de 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, porque sabemos que temos muitos adolescentes com obesidade, com diabetes, com doenças. Tem que acompanhar os calendários então aí, né, secretária? Ficar bem atento, porque agora nos próximos dias, pelo visto, teremos calendários, chegando novas vacinas, tem essa redução aí no distanciamento da vacinação para a Pfizer e a AstraZeneca e esse grupo aí dos adolescentes com comorbidades que citou o Glauco. Secretária, eu tenho duas coisinhas, uma um agradecimento e outra um convite para fazer para a senhora. Agradecer mais uma vez ter nos atendido, que volte mais vezes. Lembro da primeira vez, Glauco, nós conversando com a secretária, se podia ou não compartilhar chimarrão. E desde lá a gente ainda convive com esse vírus e a gente pede para as pessoas e reforça, se vacinem dentro do prazo de orientação, quando chegar na sua idade, por favor, só assim a gente vai poder voltar a conversar com a secretária então, o convite Arita, não é para chimarrão. Falando sobre o fim, né? O fim da restrição a tomar chimarrão. Não vejo a hora de chegar a esse ponto. Muito obrigado mais uma vez, secretária. E o convite é o seguinte, a senhora nos acompanhar, porque o chefe maior do Estado, o governador Eduardo Leite, né? Atenção aí para mim, porque nós temos uma imagem do governador comemorando não só o avanço da vacinação hoje, mas ele recebeu a vacina, não é mesmo, secretária Arita? Está aí a imagem, o governador tem 36 anos e desde o início da pandemia defendeu a ciência e a importância, né, de todos se vacinarem. E a gente tem aí uma palavrinha do governador. Muito bem. Estou com meu cartãozinho aqui, vacinado, 5 de outubro, segunda dose, viva o SUS! Aí, gostaria que a senhora compartilhasse com a gente, então, o governador sendo vacinado contra a Covid. Exatamente. Então, sem escolher a vacina, é a vacina que tem no posto, o governador se vacinando. Então, estamos celebrando que o Estado do Rio Grande do Sul, em relação aos demais estados, está em primeiro lugar como o estado que mais vacina na primeira dose. Tá certo. Então, só temos palavras de agradecimento na OSBT por ajudar a divulgar a importância da imunização. Muitíssimo obrigada e uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado à senhora mais uma vez, secretária da Saúde do Estado, Arita Bergman. Muito bem, e aí o governador sendo vacinado. E hoje o governador que tem 36 anos recebendo a primeira dose da vacina. Muito bem, meio-dia e 54 minutos, gente. Vamos mudar de assunto? Vamos falar agora de esporte. E porque hoje é dia de Grêmio de novo, mas já o Grêmio de novo em campo. É o segundo da nova era Felipão no tricolor, segundo jogo, né? Segunda partida. E o desafio é na altitude de Quito pela Copa Sul-Americana. Vamos entrar em campo, Matheus Schenck, Glauco Pazza e Jeremias Werneck. O Jeremias ainda não. Tá perdido na altitude. Então, assim, ó, tava ali no TP, ali, que era... eu vou entregar. Gente, é muito bom fazer essa tranquilidade que a gente tem de apresentar, de improvisar, é algo... De falar dos nossos erros. Ah, é muito legal isso. Pode botar o grilinho ali, ó. Cadê o grilinho? Engraçado, o jogador de futebol erra, vocês caem em cima, né? Acontece.
Mas vamos falar de... Mas vamos lá. Vamos falar de Grêmio, porque o Grêmio entra em campo hoje à noite, 7h15, a partida do Grêmio contra a LDU. É lá na altitude de Quito, no Equador. Glauco Pazza, é difícil encarar a altitude, né? Enquanto a gente vai olhar a provável escalação do Grêmio. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais dessa escalação, mas Glauco, a altitude é difícil, né? Não é que nem Bolívia, né? Não é que nem La Paz, mas é chato lá em Quito. Agora, o problema maior não é a altitude, é o Grêmio mesmo. É verdade. O Grêmio que hoje vai ter o Lucas Silva, a gente está vendo ali. Lucas Silva deve ser o volante titular ao lado do Fernando Henrique e também a presença do Douglas Costa. Vai ser o último jogo do Douglas depois para antes do período de lua de mel. O Douglas Como é Costa... que é? Sim, ele vai sair depois dessa partida. Volta. Tem folga pra lua de mel? Sim. Você não teve quando você teve lua de mel? Eu não, nem tive lua de mel, nem sei o que é isso. Jeremias Werneck, você teve lua de mel, Jeremias? Ainda não. Ah, tá. Mas então, o Douglas Costa, ele sai do jogo de hoje, André, e vai para uma lua de mel em Punta Cana. Ele só volta semana que vem. Tá bem. Já teve em Punta Cana? Não? Rapaz, é bonito. Ponta das Canas? É bonito. Sim, é bonito. Mas olha só, Jeremias, tem informação de bastidor de Grêmio, é importante também. Vamos focar, enquanto a gente pode olhar o Grêmio treinando em Quito. Jeremias, o Grêmio não vai mais atrás de goleiro? Ué, também não tô entendendo. Também não tô entendendo. Tô te perguntando, Jeremias, vai ou não vai? Não vai. O Grêmio ontem decidiu que não vai. No sábado, o Filipão disse que podia contratar um de 40 anos, até 40 anos, né? E ontem o Grêmio definiu que não vai, viu? É isso mesmo. O Grêmio não vai procurar goleiro, vai dar prioridade para outras posições e vai contratar. Goleiro não mais, viu, Glauco? É o efeito Chapecó, né? Mas aí eu fiquei em dúvida. Será que foi o Filipão que mudou de ideia ou mudaram a ideia do Filipão? Convenceram o Filipão de que o dinheiro tá curto, vamos investir em outras posições, deixa o Chapecó aí, o Breno vai voltar daqui um mês. E faz sentido, né, Glauco? Vai contratar um goleiro para ele ser reserva e ser o step durante um mês. Qualquer coisa, bota o Paulo Vitor. Paulo Vitor que vai custar uma fortuna pro Grêmio rescindir o contrato. Tá bom, era brincadeira, pessoal. Pode continuar. Vamos então ouvir a palavra do Gabriel Chapecó, o goleiro do Grêmio que vai ser titular ao longo desse mês, talvez até 7 de agosto, que é a data da última partida da seleção, caso a seleção brasileira chegue até a disputa do ouro e tomara que a seleção conquiste o ouro olímpico. Se isso acontecer, o Breno fica fora do Grêmio até 7 de agosto. Durante esse período, Gabriel Chapecó é o titular e ele comentou sobre o problema da falta de treinos. Felipão não tem muito tempo para treinar a galera, não. Olha aí. A gente está treinando e jogando, tem quase tempo para quase nada, mas no pouco tempo que a gente conversa, o professor fala o que precisa fazer nos vídeos que a gente tem durante a concentração. Ele passa bastante sobre o que ele quer, o que a gente tem que fazer. E, cara, Sul-Americana é um jogo muito difícil, todo mundo sabe, vai ser toda hora, o jogo é 100% focado de cada um, o máximo de cada um, para a gente conseguir sair com um bom resultado pro jogo de volta. Tá aí, portanto, a fala do Gabriel Chapecó, o novo titular do Grêmio para pelo menos essa nova sequência de jogos. Inclusive, a gente está vendo aí as defesas dele, né? No Grenal ele foi muito bem, uma grande atuação do Gabriel Chapecó. No Internacional, Jeremias Werneck, a notícia é preocupante, viu? Edenilson tá indo embora, Jeremias? Tá. O Glauco, presta atenção na pronúncia do clube, tá? O Al-Shabaab. Al-Shabaab da Arábia Saudita fez uma proposta, aqueles salários milionários, o Edenilson tá louco para ir e o Inter sabe que a saída é muito provável, mas ainda tá segurando para tentar um valor melhor. Gostei da arte aqui, o Jeremias não tá vendo, o Edenilson tá com aquela... O turbante? É o turbante, né? Aliás, Jeremias, eu fui procurado por um jornalista árabe que tá querendo uma participação sua. E eu vou passar o telefone, porque ele falou comigo e eu não entendi nada. Mas vamos lá. Tem premiação por participação? Porque os caras pagam bem, né? Não, é que assim, teve um jornalista peruano que pediu o contato de Jeremias, eu passei e o cara se apaixonou. O espanhol do Jeremias é melhor que o português. Mas parênteses fechados. Edenilson é aquela história, né? Vai uma hora, daqui a pouco vai de novo, não vai, acaba ficando. Eu acho que chegou a hora. O Edenilson quer a realização financeira. O Inter, uma hora, vai ter que ceder, né? Sim. Ô, Schenck, o Al-Shabaab é treinado por um brasileiro, o Pericles Chamusca. Chamuscabi.
E o Péricles Chamusca, ele mandou uma declaração pela assessoria de imprensa confirmando, rapidinho, tá? Indiquei sim, ele é líder, excelente profissional fora e dentro de campo. Ou seja, o treinador tá louco para receber o Edenilson e os árabes já abriram o talão de cheque. Cheque é do tempo do Glauco, né? Olha aqui, eu tenho informação que é 1.500 camelos por mês. Falando em espanhol, o Jeremias é muito bom no espanhol, que a gente sabe aqui nos bastidores, ele fala espanhol maravilhosamente bem. Quem também manda bem no espanhol é o cara que foi apresentado ontem no Internacional, Gabriel Mercado, zagueiro argentino. E justamente sobre a posição dele, ele vai falar pra gente. Afinal, prefere ser zagueiro ou lateral direito? Fala, Mercado. Si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir central, pero vuelvo otra vez atrás y digo, bueno, quizá no necesiten que yo juegue lateral, pero llegado el momento donde los laterales no puedan estar disponibles y yo esté disponible para jugar y el entrenador lo decide, yo lo haré sin ningún tipo de problema. Jeremias, por favor, só rapidinho. Em espanhol, Jeremias, uma palavrinha sobre Gabriel Mercado. Bueníssimo. Ligue já. Mas aí são duas, né? Não, é que é tudo junto, liga já. Tem até um DJ, né? Liga já. Liga já. Vamos falar então de mais. Entendedores entenderão o que eu estou falando. A nova geração não vai entender. Não, o pessoal jovem... Outra hora a gente nada. Explica. O chato é que agora eu me excluí da galera jovem, né? Ah, eu sim, entendi. mas... Então, eu entendi, não estou mais tão jovem assim. Vamos falar ainda de mais argentinos, porque hoje tem argentino na tela do SBT, sabia, André? São Paulo e Racing, time de Avejaneda. Essa é a atração das oitavas de final da Libertadores, exclusivo no SBT. 9h15 da noite começa a transmissão, 9h30 a bola vai rolar no Morumbi. E sabia que o Racing já foi tema de cinema? Pois é. Em 1961, o Racing Clube de Avejaneda foi campeão argentino liderando todas as rodadas do início ao fim do campeonato. Perdeu só 2 jogos em toda a campanha. Um timaço eternizado no cinema. O Segredo de Seus Olhos, de 2009, ganhou Oscar de melhor filme internacional e faz referência àquele mágico Racing de 61, que enfrentou São Paulo, sim, em 2 amistosos, 4-3 para os argentinos e 2-2. Na Libertadores deste ano, também 2 jogos na fase de grupos, um empate e uma vitória dos hermanos. Esta noite tem que ser diferente, viu? É no Morumbi, onde o tricolor paulista venceu no final de semana pelo Brasileirão. São Paulo e Racing, hoje, 9h15 da noite, só aqui no SBT. Convite feito. E também eu vou fazer mais um convite para você, sabia, André? Diga. As Olimpíadas estão chegando. O que foi, Glauco? Não, esse convite aí, geralmente é a gente que paga. Vai lá, continua. Não, esse é de graça, viu? Esse é de graça. Semana que vem começam as Olimpíadas para os judocas, sabia? Já está começando, as Olimpíadas estão batendo a porta. Tem um judoca gaúcho que nunca esteve em Olimpíada antes, mas ele está chegando com muita moral e a fim de medalha. Atleta desde os 6 anos, o judoca Daniel Carnin se mostra confiante para a primeira participação em Jogos Olímpicos. Mas eu já estou com a expectativa de medalhar. Assim, eu sempre tive o pensamento que a minha primeira oportunidade vai ser também a última. Para também não ter aquele pensamento, primeiros jogos, posso ir um pouco mais tranquilo, não. Eu vou dar tudo nessa competição. Então, acho que eu estou treinando, me dedicando para chegar na medalha. E fazer uma boa competição também, né? Me sentir feliz dentro do tatame, que eu acho que isso é muito importante. O jovem gaúcho de 23 anos já tem currículo vitorioso. Ele trouxe uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. E se mostra pronto para o novo desafio. Eu acho que agora é ajustar a cabeça para na hora estar concentrado e não me distrair com poucas coisas. E claro, de gaúcho para gaúcho, sempre tem aquele pedido especial para a torcida. Vamos lá, que a gente está treinando muito, se dedicando para conseguir essa medalha e não vai ser só pela gente, vai ser pelo Rio Grande do Sul, pela Sojipa, pelo Brasil, que sempre nos apoiaram. Valeu!
Legal demais, né? Olimpíada é um negócio muito bacana. É, pra mim, o segundo maior evento esportivo do mundo. Copa do Mundo ganha, gente. Ah, bom. Ô, Glauco, você já teve em muitas Olimpíadas, né? Boa? Não. Comecei agora há pouco, nem conheço direito como é que é o processo. Ah, tá. Olha só, ô Glauco, Glauco, vou deixar você chamar a nossa última atração do dia, que foi um convidado muito especial que esteve hoje no SBT, né? Conta pra nós. Ah, o grande vencedor da nossa camisa, o nosso presentão da camisa da Seleção Brasileira tinha que sair para um craque, já que a seleção não deu resultado em campo. Fora dele, foi uma grata surpresa. Vê aí, ó, o Davi. Olá, pessoal, só. Aí. Cadê o Davi? Olha aí, Davi, olha aqui. Cadê o Davi? Davi, tem uma notícia ruim. Ai, meu Deus. Como é que não vai dar um abraço? Olha só. Tudo bem, Davi? Conhece o Davi? Veja aí, ó, ele mandou esse vídeo. Oi, pessoal, eu sou o Davi, eu tenho 6 anos e tô olhando o jogo da seleção no SBT, o canal de todos. E como eu não posso fazer aglomeração, eu tô aqui com meus amiguinhos, o Miriam e o Puff. Esse vídeo que nos conquistou e conquistou um presentão e tanto, né, Davi? Olha só o que eu tenho pra você. Hã? Do Brasil, cara! Legal? Vamos ver, bota na frente aqui. Olha só. Segura. Segura. É um craque esse Davi. É ou não é? O craque do futuro? Não, é o craque do presente, Davi. Que legal, hein? Acompanhou a seleção pelo SBT, gostou? Sim. Mas o título não veio, né? Não veio, porque o Richard marcou 2 gols, um gol e errou. Mas o que interessa é o que, Davi? É sempre torcer, né? É ou não é? Sim, meu pai torce pro Grêmio, ele sempre perde. Nós sabemos que sempre perde. Quando ganha, ele fala glória a Deus. Glória a Deus. E você é colorado ou é gremista? Gremista? E agora com a camisa do Brasil, está muito feliz, vai continuar acompanhando a seleção aqui no SBT, né? É? Olha aqui. Muito obrigado pelo vídeo, estava muito legal, viu? Só assim, eu tô com medo que pegue meu lugar. Então calma no vídeo, tá? Calma, calma. Davi, brigadão, tá? Merece essa camisa aí, mostra para o pessoal que está em casa, olha só. Hã? Tá em boas mãos, né, Glauco? Nossa, que figura, que cracaço, rapaz. Ele não vai vir no estúdio, não, viu? Senão não, tem gente que vai perder o cargo aí. Tá bom, tá na hora de encerrar? Hein? Tá na hora. Temos 1 minuto só. Olha só, gente, agradecer. Valeu, galera. Cadê o Jeremias? Agradecer a companhia de todos no segunda edição. No segunda edição, a partir das 19h20, as informações sobre o médico que foi encaminhado para prestar esclarecimentos à polícia. São diversas denúncias de pacientes. Hoje teve, portanto, apreensão não só no consultório, mas na casa dele. Nós vamos trazer, então, às 19h20, todas as informações e a atualização do que aconteceu, portanto, nesta investigação de abuso sexual e de erros de procedimento médico. Nós voltamos amanhã, a partir das 11h30. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. A todos, então, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.